Bem-vindos! Bem-vindos ao canal Beginner's Tech. Se você chegou até esse vídeo é porque você se interessa por inteligência artificial. E eu me chamo Camila, para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui, né? Eu me chamo Camila, sou cientista de dados, engenheira de inteligência artificial e atualmente me graduando em engenharia de software e também tenho uma formação em pedagogia e psicopedagogia. Minha intenção aqui é fazer você, te ajudar a realizar os seus sonhos, tá? Na área de TI e na área de cloud. Hoje, especificamente, na certificação AI Practitioner da AWS. Então, a gente vai começar ali bem do zero, porque eles têm um curso muito bacana, muito completo, que pode nos ajudar, perfeito? Falando sobre a certificação. A certificação AI da AWS, diferente da AI 900 da Microsoft, ela pede muitos produtos que, por exemplo, você tem que meio que saber conceitos de Cloud Practitioner, perfeito? Então não é uma certificação trivial. A gente vai ter que estudar, perfeito? Então vamos lá pro nosso curso. Se você caiu nesse vídeo aqui é porque você realmente se interessa. Muitos colegas aí estão estudando, estão aqui através do canal, não são inscritos aqui. Pessoal, deixa eu te pedir um favor. Se inscreva no canal, tá? Inscreva no canal aí para me ajudar, para fortalecer o canal e mostrar pro YouTube que a gente está fazendo um incentivo bacana aqui, tá? E curte o vídeo também e outros que você já assistiu, perfeito? Posso contar com a sua ajuda? Então vamos lá. Vamos aqui ao vídeo, vamos falar sobre conceitos e terminologias da inteligência artificial. Vamos começar aí pelas coisas mais básicas, tá? Vou colocar aqui também. Let's continue with Já tá task com a statement legenda, tá? 1.1, E aí which depois is a to gente explain faz a basic tradução, AI tá bom? concepts Esse é o and combinado. terminologies. And let's concentrate on a specific type of artificial intelligence, machine learning. Machine learning is the science of developing algorithms and statistical models that computer systems use to perform complex tasks without explicit instructions. Computer systems use ML algorithms to process large quantities of historical data and identify data patterns. Machine learning starts with a mathematical algorithm that takes data as inputs and generates an output. To train the algorithm to produce the output we expect, we give it known data, which consists of features. You can think of features as the columns in a table or the pixels in an image. We continue to train the algorithm by giving it more known data to analyze. Its task is to find the correlation between the input data features and the known expected output, if available. Adjustments are made to the model by changing internal parameter values until the model reliably produces the expected output. A trained model is then able to make accurate predictions and produce output from new data that it hasn't seen during training. This is known as inference. ML models can be trained on different types of data from various sources. One type of data is structured data, which is the easiest to understand and to process. This type of data is stored as rows in a table with columns, which can serve as the features for an ML model.
As an example, structured data can be text files like CSV, or stored in relational databases like Amazon Relational Database Service, Amazon RDS, or Amazon Redshift. It can be queried using structured query language, or SQL for short. For model training, it would be exported into Amazon Simple Storage Service, or Amazon S3. Amazon S3 is the primary source for training data because it can store any type of data, is lower cost, and has virtually unlimited storage capacity. Another Perfeito. Vamos falar sobre, então, esse inicinho aí de vídeo, tá? A gente faz a tradução, conversa um pouquinho aqui sobre isso, fala como seria aí na certificação, se tem alguma dica a ser dada, e a gente segue com o vídeo, perfeito? Então vamos lá, vamos pegar aqui falando sobre esse pedacinho aí do vídeo, perfeito? Explicar os conceitos que ela já mencionou e umas terminologias, tá? Básicas da inteligência artificial. Vamos nos concentrar em um tipo específico de inteligência artificial, que é o Machine Learning. Machine Learning é a ciência de desenvolver algoritmos e modelos estatísticos que sistemas de computador usam para executar tarefas complexas sem instruções explícitas, perfeito? Então, até aí tudo bem. Os sistemas de computador usam esses algoritmos de machine learning para processar grandes quantidades de dados históricos, né? E identificar padrões de dados. O aprendizado de máquina começa com um algoritmo matemático. Então, para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho que sabem que você faz ali inteligência artificial para algum ramo ou estudo especificamente, engenharia de inteligência artificial, ciência de dados ou com ênfase em alguma área, para eles você pode falar que inteligência artificial é mágica. Mas para nós aqui não conta para ninguém, inteligência artificial é pura matemática. É só matemática, perfeito? Os algoritmos são equações da matemática, perfeito? Então, ele começa com um algoritmo, tá, matemático, que pega esses dados como entrada e gera uma saída, que é o resultado da equação, que é o resultado do algoritmo, perfeito? Para treinar o algoritmo, para produzir a saída que esperamos, damos a eles dados conhecidos, que estão nas nossas tabelas, nos nossos textos, na imagem, nos dados JSON, que são semi-estruturados, a gente vai falar mais sobre isso, que consistem em recurso. Qual que é o seu recurso? Eu quero identificar, por exemplo, se na imagem tem uma bicicleta ou tem uma pessoa, tá? Porque eu tô querendo aí treinar algum algoritmo para alguma previsão ou inferência. Qual é o meu recurso? O que eu tenho? Eu tenho vídeo, eu tenho imagem, eu tenho uma tabela. Se eu tenho uma tabela, eu não consigo armazenar ali dentro uma imagem. Perceba? Porque os pixels de uma imagem é um formato de arquivo que é não estruturado. Você não consegue colocar ele ali dentro, perfeito? Então, a gente precisa respeitar e saber e ter a ciência de que qual é o meu formato de arquivo, qual é o modelo que eu consigo aplicar em cima desses dados, tá? E aí a gente conseguir fazer esse machine learning, fazer algoritmos de inteligência artificial, perfeito? Ou algoritmos de machine learning. Você pode pensar
em recurso, como colunas em uma tabela ou pixels em uma imagem. Continuamos a treinar o algoritmo, fornecendo a ele mais dados conhecidos para poder analisar. Então, por exemplo, eu estou com um dado estruturado em uma tabela, em uma planilha. Treinei o modelo com 1000 linhas. O modelo tá bom? Não tá muito bom ainda não. Então, eu continuo entregando para ele mais dados para poder analisar. Perfeito? Sua tarefa é encontrar a correlação. A tarefa de quem? Sua? Não, do algoritmo, tá? A tarefa do algoritmo é encontrar a correlação entre os recursos de dados de entrada e a saída esperada, conhecida se possível. Perfeito? Você vai fazer ali a coleta, o pré-processamento, a divisão dos dados, tá? E você aplica o seu algoritmo, uma regressão linear, por exemplo, para poder prever o preço de venda de um produto, por exemplo, tá? Então, é tarefa do algoritmo encontrar essa correlação entre os recursos de dados que você deu, que são os de entrada, e essa saída esperada, que é o preço da venda. Então, existe uma coluna na sua tabela que seria um recurso, que é o preço da venda, mas você não vai colocar ele como recurso para o seu treinamento do modelo. Porque preço de venda, apesar de ser uma coluna, ele é o seu alvo, tá? Ele é o seu alvo. Eu quero prever o preço de venda, então eu não posso colocar ele como recurso. Ele é a minha saída, mas é a saída conhecida por enquanto, porque eu estou treinando o modelo, tá? A partir do momento que eu trago novos, eu já treinei ele, já dei bastante dados para ele analisar. Quando eu for usar esse modelo e tiver novos dados, aí a minha saída, o meu preço de venda, não é conhecido. Tá? Ele não vai ter esse recurso para poder analisar. Ele vai ter outros recursos e vai precisar me dar a saída, que é o preço de venda de um produto. Perfeito? Ajustes são feitos no modelo, alterando valores de parâmetros que estão ali dentro, que são a inclinação, por exemplo, da regressão linear. A inclinação dessa reta é um parâmetro, interceptação, tá? Lá na equação, mais lá na frente vocês vão ver que esse também é um tipo de parâmetro que eu também vou mudar, que eu também posso manipular, tá? Que aí a gente trabalha nesses parâmetros, tá? E aí eu vou ter uma variável independente, que é aquela que independe ali eu não vou dar spoiler não, tá? A gente vai chegar nessa parte aí, porque não foi tratada ainda nessa partezinha não. Vai ser mais lá no final do vídeo, onde a gente fala sobre variável dependente e variável independente, tá? Então, fica no vídeo até o final e deixa seu like, tá? Porque a gente vai falar sobre matemática aqui. Onde que a gente estava? Quando os ajustes são feitos alterando esses valores de parâmetros internos, tá? Você vai dando para ele customização, versões de modelo, até que o modelo fique ali produzindo saídas confiáveis e esperadas. Ele previu, eu calculei ali, só que a saída que eu conheço e a saída que ele previu, ele tá errando muito, tá vendo esse ajuste de erro? Aí quando eu mudei um parâmetro, ali não muda tudo de uma vez, tá bom? Não muda tudo de uma vez. Faz a versão 1 com o parâmetro ali de início, faz a versão 2 mudando um parâmetro, faz a versão 3 mudando outro parâmetro e aí assim por diante. Porque senão você vai, às vezes,
alcançar um modelo legal, mas você não sabe qual é o parâmetro que está influenciando. Perfeito? Então, essa é uma questão mais de cientista, né? Você está lidando com uma pesquisa ali. Você está investigando, né? Um modelo treinado é, então, capaz de fazer previsões precisas e produzir as saídas de novos dados que ele não viu. Essa é a intenção dele, ser capaz de prever essa saída de dados que ele ainda não viu durante o treinamento. Vai chegar clientes novos, vai chegar produtos novos, serviços novos. E aí, qual é o valor de compra? Qual é o valor de venda? Tá? Qual é o melhor cliente para esse produto? E por aí vai. Isso é conhecido como inferência. Modelos de machine learning podem ser treinados em diferentes tipos de dados, tá? De várias fontes diferentes. Um tipo de dado é o estruturado, e a gente vai falar sobre os outros a seguir, que é o mais fácil de entender e o mais fácil de processar, perfeito? Esse tipo de dado é armazenado como linhas em uma tabela com colunas que podem servir como recursos para um modelo de machine learning. Por exemplo, dados estruturados podem ser arquivo de texto como CSV, tá? Ou armazenar, porque aí na hora que você abre o CSV, ele fica ali estruturadinho, arrumadinho. Mas é um arquivo de texto. Por exemplo, tem lá nome. É um texto seu nome. Seu nome não é né? Tá estruturado e ele vai aceitar muito bem, tá dentro de uma tabela. Tá lá, Camila, Joaquim, Marlon, né? João. Ou armazenado em bancos de dados relacionais, como o RDS. Tá vendo que aqui a gente precisa saber os produtos da AWS? Não é simplesmente saber de inteligência artificial. É isso. Não se assuste. Não é trivial o assunto, mas você precisa saber produtos, para que serve, para que não serve, aonde que cabe, qual é o caso de uso que vai um produto ou outro, perfeito? Então tem que saber um pouco de Cloud Practitioner, e aqui no canal tem conteúdo para você poder aprender o Cloud Practitioner pré-certificação AI Practitioner, porque a AWS também coloca esse curso para a gente fazer e a gente já fez. Então, procura aí nos vídeos anteriores que tem curso de Cloud Practitioner para engenheiros de inteligência artificial que vão tirar essa certificação, perfeito? Então, você pode usar os bancos de dados relacionais como RDS e o Redshift. Então, a gente já sabe, o Redshift e o RDS são serviços de bancos de dados relacionais disponíveis aí na AWS, tá? Eles podem ser consultados usando linguagem de consulta estruturada, o nosso famoso SQL, né? Nas empresas aí, a gente vai trabalhar ou com arquivos Excel ou arquivos do SQL. Não tem segredo, tá? A gente tá aqui na vida real. Para treinamento de modelo, vamos deixar bem acertado isso, porque isso pode cair na nossa certificação. Para treinamento de modelo, esse arquivo que está no RDS, que está no Redshift, que está lá no CSV, ele não pode estar ali naquele lugar para ser treinado no modelo. Não tem como ligar um algoritmo nesses bancos relacionais. O que eu vou fazer? Eu pego o arquivo, exporto para o S3. Qualquer tipo de dado. Dado estruturado, dado semi-estruturado, dado não estruturado. Uma imagem. Eu vou lá no YouTube, não sei. Uma imagem, vou integrar lá com o Pinterest. Não dá. Você tem que exportar essas imagens para o S3, perfeito? O S3 é a principal fonte de dados de treinamento, porque pode armazenar qualquer tipo de dado
tem custo baixo, mais baixo, e a capacidade de armazenamento dele é praticamente ilimitada. Perfeito? Então, aonde estão os arquivos que vão ser usados para armazenamento do treinamento? No S3. Ah, mas ele é um arquivo tipo Redshift e é da Amazon. Então, logo, a gente pode integrar diretamente com o Redshift no nosso algoritmo. Não pode, tá? Tem que exportar o arquivo ou os arquivos para o S3, perfeito? Outro tipo de dado é semi-estruturado, tá? Vou falar um pouquinho dele aqui e aí a gente coloca na sequência o vídeo para que a gente possa elucidar com as imagens, perfeito? Com as imagens aí a gente começa a ter mais sentido visual daquilo que a gente já falou aqui em português, porque ela vai mostrar em inglês, mas tem as imagens lá para a gente poder complementar, perfeito? Veja se fica melhor assim. Outro tipo de dado é o semi-estruturado. Dados semi-estruturados não seguem completamente aquela regra de dado tabular estruturado. Por que não? Porque, diferentemente de dados em uma tabela, elementos de dados semi-estruturados podem ter ali atributos ou recurso ou colunas, tudo a mesma coisa, diferentes ou atributos ausentes. Vou dar um exemplo. Na coleta de campo, eu deixei lá 5 entrevistadores para poder coletar. Só que, como eles faziam isso à mão, eles colocavam ali, por exemplo, uns coletavam rua, e aí colocavam o endereço inteiro, outros nomeavam esse atributo como endereço. Então, uns coletadores ali, pesquisadores, coletavam rua, parará, tinha um campo, rua, número, tinha um campo, colocava ali, 35, bairro, colocava ali o nome do bairro, CEP, colocava ali o endereço do CEP, o número do CEP. Já outro pesquisador coletava as mesmas informações, porém, o atributo, a coluna dele, chama endereço. E no endereço ele coloca o nome da rua, ou o logradouro, né? O número e o bairro. E não coloca o CEP. Né? O CEP ele coleta lá em outro campo. Então, é isso que ele está falando. O semi-estruturado, ele aceita que os seus eventos, que é cada pesquisa, cada evento, cada cliente tenha atributos diferentes ou simplesmente não colete aquele atributo, aquela coluna, tá? E tá tudo bem também, tá? Se não quiser colocar o nome, se não conseguir o número do CPF do cliente, não tem problema. Se ele não quis falar a idade dele, não tem problema. Então, ele aceita muito bem. Um exemplo de dado semi-estruturado é um arquivo de texto que contém JSON, tá? Que significa, o que é JSON? JavaScript Object Notation. Perfeito? Só uma curiosidade aí. Um documento como JSON, os recursos são representados como pares de chave-valor. Isso é importante a gente saber. Dados semi-estruturados, os recursos são representados como pares de chave-valor. O DynamoDB, o DocumentDB, com compatibilidade com MongoDB, são 2 exemplos de bancos de dados transacionais criados especificamente para dados semi-estruturados. Então, vamos lá. RDS e Redshift para dados estruturados, DynamoDB e DocumentDB para documentos semi-estruturados, desde que ele tenha compatibilidade com o MongoDB, que é um open source. Perfeito?
Para treinar modelos de ML, de novo, posso ir lá direto no DynamoDB e no DocumentDB e integrar com o meu modelo de Machine Learning? Não posso. Esses dados seriam exportados para o S3. Perfeito? Sempre para o S3. Tá bom? Dados não estruturados. Aí, vamos parar aqui e a gente faz aqui a transição para o nosso vídeo, perfeito? Vamos lá. Type of data is semi-structured. Semi-structured data doesn't completely follow the rules of structured tabular data. Unlike data in a table, semi-structured data elements can have different attributes or missing attributes. An example of semi-structured data is a text file that contains JavaScript object notation. In a document like this, the features are represented as key value pairs. Amazon DynamoDB and Amazon DocumentDB with MongoDB compatibility are two examples of transactional databases built specifically for semi-structured data. For training ML models, that data would be exported into Amazon S3. Unstructured data is data that doesn't conform to any specific data model and can't be stored in table format. Some examples include images, video, and text files, or social media posts. Unstructured data is typically stored as objects in an object storage system like Amazon S3. The features for machine learning are derived from the objects by using processing techniques like tokenization, which breaks down text into individual units of words or phrases. Gente, eu tô falando aqui e o negócio tá travado o áudio, né? Ai, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer, primeiro falar sobre os dados não estruturados, que aí depois a gente assiste o vídeo e fica tudo certo, porque tem gráfico importante ali, a estrutura dos dados que a gente precisa visualizar, tá? Então, vamos falar de dados não estruturados. Dados não estruturados são todos aqueles que não estão em conformidade com nenhum modelo de dados específicos e não podem ser armazenados de forma nenhuma em tabela. Quais são eles? Imagens, vídeos,
Arquivo de texto. Postagem de mídia social. Não pode, tá? Então, dado não estruturado são normalmente armazenados como objetos lá no S3. Perfeito? Ele não... imagem, vídeo. Aonde que eu vou armazenar? É RDS, Redshift, DynamoDB, DocumentDB. Posso? Não, não posso. A minha opção é o S3, porque eles são armazenados como objetos. Perfeito? Os recursos para aprendizado de máquina são derivados dos objetos. Derivados dos objetos, não são os objetos, tá? Os recursos, por isso que a gente chama de recurso, porque é como se fosse uma coluna. Um pixel é uma coluna? É um recurso, tá? Para o seu aprendizado de máquina. Então, a gente vai chamar de recurso, porque pode não ser uma coluna de uma tabela, tá? Então, recurso, ele é derivado do objeto, usando técnicas de processamento. Por exemplo, você está com um texto, você vai tokenizar, e essa tokenização vai fazer a derivação como resultado o seu recurso, tá? O recurso é o resultado de uma tokenização, não é o objeto em si, perfeito? O que a tokenização vai fazer? Vai dividir o texto em unidades individuais, que podem ser sentenças, podem ser frases, podem ser palavras, e pode ser inclusive a raiz da palavra, tá? Dependendo da técnica que você usa, perfeito? Dados de séries temporais. Agora a gente vai falar sobre outro tipo, que é os dados de séries temporais, que são diferentes dos dados, apesar da estrutura, presta atenção, apesar da estrutura ali estar, às vezes, numa tabela, os dados de séries temporais, eles precisam ter um tratamento por você que é cientista, por você que é engenheiro, diferente caso você queira usar ele para prever tendências futuras, que é o caso de uso típico de uma série temporal. Então, os dados de séries temporais, você vai manipular os recursos dele, tanto as linhas, os eventos, como as colunas, de uma forma diferente. Porque uma vez que nos dados estruturados, por exemplo, você tem uma tabela, você vai dividir os dados de treinamento e avaliação e teste, e aí tem cientista aí, grupos que também tiram um pouquinho para validação, você pega dados aleatórios, tá? Você pega todas as colunas, mas as linhas, você não pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Você não pega ela em sequência. Você pega ela aleatória para contemplar a maior representatividade dos seus dados nos dados de treinamento, nos dados de avaliação e teste e às vezes no de validação. Já aqui na série temporal, você não pode mudar a sequência. Você tem que pegar 1, 2, 3, 4, 5 na sequência. Então, falou em séries temporais, o processamento e o tratamento, a divisão dos dados em conjunto de dados de treinamento, validação e teste, eles têm que ser tratados de forma diferente do que um normal, para uma previsão de regressão linear, por exemplo, ou de classificação, tá? Porque séries temporais é específico, perfeito? Ele é rotulado com um carimbo de data e hora, tá? Para que você não armazene eles de uma forma diferente que não a sequencial. Tem que estar armazenado sequencialmente,
Perfeito? Esse exemplo mostra as métricas de desempenho para microserviço, que foi o que ela vai mostrar aí. É uma tabela que mostra as métricas de desempenho de um microserviço, e ali ele mostra memória usada, porcentagem de CPU usada e as transações que foram feitas por segundo. Perfeito? O modelo de machine learning poderia descobrir os padrões nesses dados aí. Ele poderia, então, usá-los para escalar, proativo. O que é escalar, né? Na nuvem. Você aumenta proativamente a infraestrutura para o serviço antes que a carga aumente, já que você já treinou um modelo de machine learning para ver o padrão normal dos dados. Como que ele se comporta quando a carga aumenta, como que ele se comporta, e quem que se comporta? A métrica de desempenho, tá? Como que as métricas de desempenho se comportam quando a memória usada é tal, a porcentagem da CPU é tal, as transações por segundo é tal. E ele vai tentar descobrir, vai ser treinado para descobrir qual é o escalonamento ideal quando a carga aumenta, quando a carga é baixa. Dependendo da taxa de amostragem, os dados de séries temporais capturados por longos períodos podem ficar muito grandes. E aí você vai armazenar aonde? Apesar de ser um modelo tabular, você vai ver aí no vídeo, ele vai ser armazenado, quando muito grande, no S3 para treinamento desse modelo. Perfeito? Então, para criar um modelo de machine learning, precisamos começar com um algoritmo que define a relação matemática entre saídas e entradas. Entradas e saídas. Essa é a relação que você tenta estabelecer, tá? Com um algoritmo matemático de machine learning. Nesse exemplo aí que ela vai dar, que é uma regressão linear, a gente espera encontrar o melhor ajuste para uma linha. Então, imagina um gráfico aqui de 2 eixos e tem uma linha aqui, ó, ou mais inclinada, ou mais deitadinha, tá? E a gente vai tentar encontrar o melhor ajuste para essa linha para corresponder aos dados de entrada. Você vai dar ali os seus dados de entrada. Por exemplo, eu tenho o preço, eu quero prever o preço de venda, tá? E aí eu tenho 2 recursos. O preço de compra, tá? E um outro parâmetro, tá? E eu vou calcular isso junto com outros parâmetros, que são a inclinação dessa reta, que eu quero que ela tenha. Então, quanto maior o preço de compra, maior tem que ser o preço de venda, entendeu? Então, a inclinação da reta eu vou decidir, tá? E o quanto mais caro eu quero. Então, por exemplo, eu posso especificar que o preço de compra mais um 10% é um preço de venda ok para mim. Não sei. E aí, como que fica a inclinação dessa reta? Um pouquinho mais deitadinha assim, né? Porque é 10% só. Se eu coloco 5%, a inclinação da reta é menor ainda. Agora, se eu quero um lucro de 70%, então o meu preço de compra mais 70% é o meu preço de venda. Então, a inclinação dessa reta vai ser muito maior do que 10%, do que 5%. Então, eu vou decidir o parâmetro que eu vou usar. E essa é a inclinação da reta. Também tem outra, que é a interceptação. A interceptação também é um parâmetro de modelo, tá? Então, vamos falar sobre eles. Para criar, então, um modelo de machine learning, a gente precisa começar aí com um algoritmo que vai definir essa relação matemática, tá?
Eu dou uma entrada e ele me dá uma saída. Nesse exemplo da regressão linear, a gente quer encontrar o melhor ajuste para os nossos dados de entrada, tá? Não é o melhor algoritmo do mundo. Não é o melhor algoritmo do mundo. Você não está querendo inventar a roda. Você quer resolver um problema que com os seus dados você espera resolver, tá? Por que o algoritmo, às vezes, ele não fica bom? Às vezes, os seus dados não estão se ajustando àquele modelo. E aí você vai fazer uma outra versão de um modelo de algoritmo que se ajuste aos seus dados. Não existe modelo perfeito ou bom para tudo. Existe o modelo de machine learning que se ajusta melhor aos seus dados. Aquele modelo de machine learning que se ajustou melhor para os seus dados é o melhor algoritmo de aprendizado de máquina que você pode ter, tá? Beleza. Nesse caso aí que ela vai mostrar, a gente tem peso e altura. Altura e peso, tá? De uma pessoa. De várias pessoas, para usar como dado de treinamento. Agora, você tem que se perguntar qual é a pergunta, qual é o problema que eu quero resolver com um algoritmo de machine learning. Você pode ter dados, você pode ter algoritmo. Se você não souber qual é o problema que você está resolvendo, não adianta de nada você fazer isso, tá? Então, vamos ver qual que é o problema aqui. Vamos ver primeiro a equação, tá? A equação dada lá é geralmente aquela mais simples, aquela básica. É o algoritmo de regressão linear. Fazer uma previsão. Como que as empresas descobrem o melhor preço para um produto? Se ele usa um algoritmo matemático. O cálculo que ele usa é de regressão. Por quê? Porque se você quer prever um número que é dado contínuo, qualquer previsão feita e o seu dado é valores numéricos contínuos, tem que ser regressão, tá? Se for uma previsão binária ou multiclasse, de tipo, vai chover ou não vai chover, vai alugar o carro ou não vai, a probabilidade de alugar essa bicicleta nesse ponto específico da lagoa, sim ou não, isso não é caso de regressão linear. Só é caso de regressão linear sempre que você quiser fazer uma previsão de dados numéricos contínuos. E às vezes isso não é nem explicitamente falado nos nossos cursos e faculdades de ciência de dados, tá? A gente sai de lá ainda com uma dúvida. Qual é o algoritmo ideal para eu resolver um problema em que a minha saída é um dado numérico contínuo? Ou qual é o algoritmo ideal que eu posso usar quando a minha saída é um sim ou não? A gente ainda fica, né, se perguntando. É regressão? Pode ser regressão, mas é regressão logística, tá? Para classificação. E não a linear. A linear é só quando a sua saída é um dado numérico contínuo. Perfeito? Então, bora lá. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Se estão vendo minha cara ou se estão vendo o curso em si, né? Beleza. Então, vamos continuar aqui. A equação é a seguinte. É W, que é a sua variável independente. O seu... W não, gente. O seu Y, tá? W não. Seu Y. Seu Y é a variável independente que vai ser igual a um parâmetro. Qual que é o parâmetro? É a inclinação dessa reta, tá? Que eu falei lá, que é o 5%, que é o 10%, que é o 70%. E às vezes é um outro parâmetro, nada a ver, tá? Multiplicado pelo seu X, que é a variável dependente, você depende dela,
para saber qual é, ou para saber ou para prever o seu Y, que é a variável independente, que é o comportamento que você está analisando. Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, eu sou psicopedagoga e eu fui estudar muito com ênfase em autismo, né? E aí, nós temos uma matéria que é a análise do comportamento. E quando você faz a análise do comportamento, você tem toda uma métrica para poder avaliar. E eu lembro muito disso aqui, né? Porque a variável independente que a gente olha é o comportamento. Então, como é que eu mudo o comportamento de uma pessoa, dado que várias variáveis estão influenciando? Então, qual é a variável que depende, que é dependente dessa variável para eu mudar o comportamento, tá? Se eu der 2 minutos dessa variável dependente, será que eu mudo esse comportamento? E mais algum outro parâmetro que a gente vai falar aqui depois. Às vezes tem um outro parâmetro, às vezes tem outra intensidade de luz, tá? Então, se eu der 2 minutos de um comportamento, de um estímulo, mais uma intensidade de luz no ambiente, ele está com um comportamento X. Agora, se eu der 2 minutos, que é o mesmo, tá vendo? É o mesmo parâmetro para a inclinação dessa reta, 2 minutos de estímulo, mas a minha incidência de luz, a intensidade de luz é mais baixa. Será que eu mudo o comportamento? Não mudou. E agora eu vou manter a incidência de luz, mas eu vou aumentar o estímulo. 4 minutos de estímulo. Será que eu mudo o comportamento? Então, esses parâmetros a tarefa do algoritmo é tentar descobrir a correlação entre variável dependente, parâmetros com a variável independente, que é o meu comportamento a ser mudado, tá? Aqui, trazendo para o nosso algoritmo, o comportamento seria: alugou o carro ou não? É um comportamento. O preço do produto, para mudar ele ou não, a sua tomada de decisão é um comportamento. Então, é a variável independente, tá? Preço de venda é a variável independente, tá? No caso que ela deu, que ela vai dar aí no vídeo, é peso e altura. Ela está tentando prever a altura de um cliente com a variável peso. Então, ela quer ver se o algoritmo consegue traçar essa relação apenas de altura com o seu peso. Perfeito? E aí, ela pode mudar os parâmetros. Qual é o parâmetro? Da inclinação da reta e da interceptação, tá? Variável independente, que é a altura, e o peso é a variável dependente. Por quê? Como que eu sei isso? Porque você vai perguntar ao seu cliente o que você quer descobrir, o que você quer mudar, tá? O que você quer olhar? Ah, eu quero olhar se o cliente vai comprar essa casa ou não. Então, sim ou não, tá? Por exemplo, a coluna pode chamar ali, efetuou compra. Sim ou não, tá? E aí, essa é sempre a sua variável independente. Qual é o comportamento que você está olhando? E a variável dependente é aqueles recursos que você traz para o treinamento, que seria idade do cliente, faixa salarial, às vezes o que ela olha nas redes sociais, tá? E aí você vai conectando as variáveis dependentes, que podem ser
de fontes de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, como as redes sociais desse seu cliente que você quer monitorar se ele é um potencial cliente seu para comprar aquele curso, para comprar aquela casa, aquele imóvel, por aí vai. A inclinação da reta lá no vídeo vai ser denominado M e a interceptação B, tá? Como B. A letrinha B mesmo, porque matemática é isso, né? Matemática é cheia de símbolos e letras. M e B. Inclinação da reta, interceptação. O que é isso? É parâmetro. Quando a gente fala de parâmetros do modelo, e o modelo é um algoritmo de regressão, quando a gente fala de parâmetro, não começa a viajar, a falar em fine tuning. Quando a gente fala em regressão linear simples, parâmetro do modelo é inclinação da reta e interceptação. Ponto. Que são ajustados interativamente. Então, à medida que você vai calculando ou a máquina vai interagindo, iterando é fazendo ali linha a linha, esses parâmetros vai mudando automaticamente, porque essa é a intenção de você usar a AWS, é você conseguir fazer isso de forma automatizada durante o processo de treinamento para encontrar o modelo de melhor ajuste. Na AWS, usando essas soluções de inteligência artificial, você vai iterar os seus dados de treinamento no modelo e ele vai iterativamente mudando esses parâmetros. Você não precisa ficar se preocupando em fazer marcação à mão, ficar estudando, pensando, né? Quais números de parâmetro você vai usar. Então, por exemplo, seria muito bom para preço justo de compra, onde eu não preciso, por exemplo, fazer esse ajuste, eu só coloco para ele o valor de compra, qual foi o meu custo inicial com esse produto, e em vez de eu falar assim, eu quero aplicar 70%, eu quero aplicar 30%, já que eles me pagam uma comissão de 30%, eu aumento 30% no meu valor de venda. Não, ele mesmo vai fazer o ajuste para você, desde que você dê dados históricos. Os dados históricos foi o preço desse produto quando ele estava a R$50, foi vendido, teve muita venda, a taxa de lucro foi essa. Quando ele estava a R$80, venda, às vezes não vendeu tanto, né? Quando ele estava em 90, vendeu demais. Vendeu até mais quando estava 80. Ele vai conseguir fazer esse parâmetro para você, dependendo da forma que você tratou os dados, qual é o objetivo da sua pergunta. Então, vai depender, tá? E aí, agora, o programa, o software, vai encontrar para você esse ajuste e você toma a decisão se você acata ou não. Às vezes ele vai falar com você que esse produto, esse curso online, você deveria só aumentar ali, por exemplo, 15% do valor. Ou você pode jogar ele para 80%, 120%, né? Que as pessoas vão comprar. Perfeito? Você pode trazer também dados de concorrentes, né? Cursos aí, por exemplo, você está em uma empresa de educação, de faculdades, em que os cursos, vocês querem o melhor preço com a maior lucratividade possível, competitivo. Então, você traz ali também dados de concorrentes, quais são os preços das concorrentes, qual é o seu custo inicial, e ele vai te dar o melhor parâmetro. Ele mesmo calcula lá o parâmetro e qual é o preço melhor, né, pro curso da faculdade, tá? A ser aplicado. Para determinar
o melhor ajuste, o modelo vai procurar os valores de parâmetros que minimizam os erros, perfeito? Nesse caso, qual que é o erro? Quando a gente fala assim, a gente vai agora calcular o erro. A métrica de avaliação é baseada no erro. Quando a gente fala de regressão linear, a gente tem algumas métricas de avaliação que vão calcular esse erro, que são métricas de avaliação muito bem consolidadas. Vai ter no nome da métrica de avaliação o nome erro, a palavrinha-chave erro. Isso pode ser cobrado na certificação, tá? O erro quadrático médio, o coeficiente, então, também faz uma alusão, né, à matemática, o coeficiente, e também a raiz do erro quadrático médio. Então, pega essas palavrinhas-chave, que quando você vê lá, métrica de avaliação, eu vou usar. Qual é a métrica de avaliação que eu vou usar para regressão linear, tá? Que você está tentando prever um valor numérico contínuo. As métricas de avaliação são essas que tem a palavrinha-chave erro, coeficiente e raiz, tá? Então, o erro. O que é erro? É a distância entre um pontinho no gráfico e a reta. Então, o seu evento, o seu cliente é um ponto no gráfico. O quão distante ele está da reta, porque a reta é o seu mundo ideal. É todas aquelas saídas corretas que estão nos seus dados, no seu arquivo, na sua tabela, tá? Preço de venda. O modelo conseguiu acertar que o preço de venda que você queria nesse cenário seria 80? Não, ele conseguiu prever que seria 100. Então, o erro é de 20. O outro evento, ele conseguiu prever que seria 90. Então, se na sua reta a saída esperada era 80, a previsão errou 10, tá? Porque entre 80 e 90 ele está errando em 10 para mais, perfeito? Então, nesse evento aqui, que ele errou 10, ele errou menos que que ele previu 20, tá? E ele pode estar errando muito para mais ou muito para menos, que também não tá bom, tá? O ideal é ele estar próximo da reta. E aí ele vai fazendo esses ajustes através dos parâmetros. Quais são os parâmetros? Vamos lembrar de novo. A inclinação da reta e a interceptação do modelo. Porque aí, com a manipulação do número, do valor da inclinação da reta, você vai tentar chegar a esse ponto de dado até a reta, tá? E a interceptação também, mesma coisa. Você tenta trazer ele para um ajuste mais próximo desses dados reais, tá? Então, vamos ver como que fica essa explicação lá no vídeo, porque tem imagens, tem gráficos. E aí, quando esse modelo foi treinado, ajustado, aí ele está pronto, ele está concluído, ele ficou bom para os seus dados de entrada, perfeito? E aí ele está pronto para fazer inferências. Vamos lá para o vídeo, vou ajustar aqui. E vamos lá para o vídeo. Time series data is important for training models that need to predict future trends. Each data record is labeled with a timestamp and stored sequentially. This example
shows the performance metrics for microservice, including the used memory, CPU percentage, and transactions per second. A machine learning model could discover the patterns in this data. It could then use it to proactively scale out the infrastructure for the service before load is expected to increase. Depending on the sampling rate, time series data captured for long periods can get quite large and be stored in Amazon S3 for model training. To create a machine learning model, we need to start with an algorithm, which defines the mathematical relationship between outputs and inputs. In this simple example of linear regression, we want to find the best fit for a line to match the input data. In this case, we have the height and weight of several people to use for our training data. The simple linear equation y equals mx plus b, or in this case h equals mw plus b. Pessoal, deixa eu só voltar aí, que aí começa... Deixa eu beber uma água, viu? Aí começa a questão mais matemática do algoritmo do modelo, tá? Então, presta atenção nessa parte. Olha aí, cada bolinha é um ponto de dado, então é um evento seu que gerou uma saída prevista, tá? Sua reta é a saída esperada, tá? Então, a reta, ela é formada de vários pontos de dados, onde ali está, naquela interceptação entre reta e dado, ela traz ali a previsão real, a previsão da realidade, que for, porque você conhece a sua saída esperada, ela tá ali na reta, tá? Mas tem pontos de dados, tem saídas previstas que saíram da reta porque ela está apresentando um erro. Qual é esse erro? Aí isso que a gente vai calcular, porque a distância entre a reta e o ponto de dado é o volume de erro que o seu algoritmo está apresentando ao tentar prever aquele evento. Defines the linear relationship between our independent variable w and the dependent variable h. The slope m and intercept b are the model parameters that are adjusted iteratively during the training process to find the best fitting model. To determine the best fit, we look for the parameter values that minimize the errors. In this case, the errors are distances between the data points and the line. When the model training is complete, it's ready to begin making inferences. For this example, our model will infer the person's height from their weight. I'm going to pause this lesson here, and in the next lesson, we will continue talking about Task Statement 1.1. Então, perfeito. Vou trazer vocês para cá. Então, vamos tratar aqui, só finalizar aqui o que ela nos disse, né? Naquele exemplo lá que ela traz, ela tenta prever a altura usando o recurso que ela tem, que é o peso. Mas ali também tem multiplicado ao peso, que é a variável dependente, a inclinação da reta, mais um valor de interceptação, tá? Um
que a inclinação da reta vai ser multiplicado, eu vou fazer uma multiplicação com quem? Com a variável dependente. Não multiplica 2 parâmetros, né? O outro parâmetro, que é a interceptação, não vai ser multiplicado com a variável dependente. Ele vai ser adicionado, como esse simples aí da altura, tentando prever essa altura baseada no peso, tá? Eu posso tentar inferir a idade de um cliente baseado no salário que ele recebe. E aí, quanto maior o salário, meu algoritmo pode trabalhar numa tarefa para tentar descobrir a correlação entre salário e idade. Será que maiores salários estão com as pessoas mais velhas? Né? E vai depender dos dados que você tem. Se você tem dados bancários, vai ser um prato cheio. Mas se você tem poucos dados, pode ser que o seu modelo não performe tão bem. Então, vai depender do seu caso de uso, tá? Se você está pegando esses dados na rede social, eles podem mentir o valor do salário que eles recebem. Então, tudo depende da qualidade, do tratamento dos dados que você faz, tá? Aonde você coleta os seus dados e assim por diante. No próximo vídeo, nós vamos falar mais sobre inteligência artificial. Se você gosta desse universo de nuvem e de inteligência artificial, você não pode perder o nosso próximo vídeo, tá? Já temos um encontro marcado no próximo episódio. Até lá!